No primeiro quadro, a Doris conversou conosco e falou sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, citando o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. Doris, por que uma doutrina que aparentemente lida com coisas que são improváveis, que são as coisas imateriais, os espíritos, como ela pode ser encarada como uma doutrina que tem um aspecto científico? É interessante a pergunta, porque, na verdade, a doutrina espírita tem um importante aspecto científico quando ela trata do intercâmbio entre aquilo que nós chamamos mundo visível, que é o mundo físico, e o mundo invisível, que é o mundo extrafísico. E para que isso se passe de forma boa, né, de forma coerente, de forma instrutiva para todos, é necessário que existam métodos próprios para isso, condições próprias para isso. E isso digamos, é o núcleo da base científica da doutrina. Além disso, a doutrina, não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi José Herculano Pires, outro grande espírita, já desencarnado, né? Que a doutrina espírita, ela abrange, ela toca em todos os campos do conhecimento e da atuação do ser humano, nas duas condições de vida, porque a vida é permanente, nós somos imortais. Você quer falar alguma coisa? Em cima da sua questão que você levantou. Então, a doutrina espírita usa os instrumentos da ciência para tentar entender e entender o mundo invisível. Mas ela tem um instrumental próprio, digamos, um instrumental entre aspas, não, né? Porque não é um laboratório de pesquisas. Ela tem seus próprios meios de verificação científica para, por exemplo, a autenticidade dos ensinamentos, das revelações, das recomendações que estão contidas dentro da codificação. E isso é o controle universal. E no caso, Doris, como é que a gente pode ter assim a certeza da autenticidade, pegando do ponto de vista da ciência, da comunicação de um espírito? Porque às vezes, e isso é uma questão que as pessoas colocam muito, estamos tolhidos pela emoção, não conseguimos raciocinar, chega alguém com uma mensagem de aspecto geral dizendo: mamãe, estou bem, papai, estou feliz, e as pessoas se consolam. Mas essa é uma questão que tem um aspecto geral. Como é que, usando os instrumentos da ciência, da razão, da lógica, a gente pode atestar a veracidade do fato, que aquela pessoa se comunicou de verdade? Exatamente, pelas características apresentadas na própria comunicação, porque se tratar de comunicação de pessoa conhecida, há como identificar algum apelido, alguma maneira de se expressar que seja muito própria daquela pessoa, e assim aquele espírito que está se comunicando pode ser identificado. Agora, o conteúdo, saindo dessa parte pessoal para o aspecto geral, o conteúdo tem que ser analisado sempre, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 da introdução, Kardec fala muito sobre isso, que não devemos nos ater somente e especificamente ao nome que está assinando, mas ao conteúdo. E é preciso que esse conteúdo venha de várias fontes diferentes, ou seja, vários médiuns diferentes, várias casas espíritas diferentes, várias localidades, cidades até distantes uma das outras, mas que, embora muitas vezes com palavras diferentes, digam a mesma coisa, o conteúdo, o teor, e que esse teor corresponda ao conhecimento intelectual que a humanidade, de uma forma geral, já atingiu, usando o nosso raciocínio, a lógica e o bom senso. Então, no caso Kardec, quando ele se propôs ao estudo do fenômeno, ele então não se baseou apenas na comunicação dada por um espírito, por uma médium, ele buscou aumentar esse campo de pesquisa dele, como um bom cientista que ele sempre foi. Exatamente, ele chegou a receber informações, mensagens, comunicação de fatos, etc., de mais de 1000 núcleos, não só da Europa, como do norte da África, dos Estados Unidos. Você imagina que trabalho hercúleo foi esse, porque ele fez a seleção de tudo isso, ele passava isso ao crivo da razão e de tudo aquilo que ele já tinha, né, conseguido receber da espiritualidade, baseado, porque o conteúdo todo da doutrina, na verdade, ele está compactado dentro do Livro dos Espíritos. Então, com base nisso, ele fazia essa triagem.
Então, no caso, a doutrina espírita, no aspecto científico, ela nos ensina como nós podemos nos relacionar com o chamado mundo invisível. Nos previne contra as mistificações, contra o charlatanismo, contra aqueles engodos que muitas vezes acontecem, né? Porque ainda carregamos tantas imperfeições, todos nós, né? Então ela nos dá todo o sistema, a sistemática, todos os métodos necessários para que nós não sejamos ludibriados, enganados, com base na nossa emoção, na nossa fragilidade no momento de dor, de aflição. Então, nesse caso, nós não podemos buscar as casas espíritas esperando encontrar ali médiuns, como foi Chico Xavier, para ele trazer uma mensagem de consolação para a gente. Ou podemos? Podemos. Só não podemos ter a certeza de que vamos receber. Então, o que nós podemos encontrar numa casa espírita, dentro desse aspecto científico? Dentro do aspecto científico, basicamente, a casa espírita ela deve fornecer àquele que ali vai o esclarecimento. Porque a consolação advém do esclarecimento, advém da compreensão. Porque o outro tipo de consolação, entre aspas, nós já estamos recebendo há muito tempo. Deixa comigo que eu resolvo. Né? Aceita isso ou aquilo, faz isso ou aquilo, compra o seu pedacinho do céu. Só que isso não resolveu o nosso problema. Não chegou no âmago da questão. Não chegou no âmago da nossa problemática pessoal. Né? Não nos trouxe a solução para podermos caminhar sozinhos e com segurança. Porque é isso que a doutrina espírita faz e que a casa espírita precisa fornecer. O médium não tem que ser a bengala de ninguém. O esclarecedor, o que está ali da casa espírita, de alguma forma, no atendimento fraterno, que seja, né? Ele não está ali para resolver o meu problema. Ele vai me fornecer o esclarecimento, o ferramental necessário para que eu caminhe com as minhas perninhas, porque é isso que a doutrina, é isso que Deus espera de nós. A cada um segundo suas obras, pega a tua cruz e me segue. Nem Jesus quis carregar a nossa cruz. Com certeza. Só para um esclarecimento, é que nas casas espíritas nós temos o atendimento fraterno. O que é isso, né? É um grupo de pessoas que está há mais tempo estudando e tem tempo livre e se dispõe voluntariamente a poder escutar as pessoas. Não se tratam de gurus, de pessoas iniciadas, são apenas pessoas que têm mais tempo de estudo, mais tempo livre e marcam horários dentro das casas espíritas para poderem conversar e, a partir daí, fazer o que a Doris falou, dar um instrumental, dizer, olha, um caminho possível é esse, mas não significando que aquele é o único caminho. E, Doris, uma pergunta que chegou por e-mail para nós é qual a consequência para a nossa vida do uso da ciência para conhecer Deus? Não é uma coisa que ao longo do tempo ficou assim muito desgastada, a ciência de um lado, a religião do outro. Como é que é possível a nós usarmos os instrumentais da ciência para podermos estudar Deus? Porque a ciência é parte de todo o conhecimento que nos chega pelas leis de Deus. A ciência não é algo à parte, né? A ciência, nós vamos descobrindo, está tudo aí. Está tudo no universo. Né? A eletricidade, por exemplo, já estava aí. Nós descobrimos. Né? Tantas outras coisas, a energia nuclear está aí. Nós chegamos a ela porque é preciso que o progresso se efetue para o bem-estar da criatura humana no mundo físico. Porque no mundo espiritual há progressos científicos também, e normalmente lá, né, nós sabemos disso através das leituras, através dos filmes que agora estão, né, chegando a público, que chega aqui depois de ter sido realizado no mundo espiritual. Né? O progresso ele se inicia no mundo espiritual e é trazido para cá por reveladores. Por reveladores. Né? São os chamados homens de gênio. De gênio por quê? Porque eles trazem, né, quando reencarnam, já trazem aquele conhecimento. Por que o Mozart toca com 4 anos de idade? Né? Ele já trouxe isso de existências precedentes. Então esses homens de gênio também já aprenderam de alguma forma, trazem esclarecimentos recebidos no plano espiritual e aí transmitem para nós aqui. Agora, e a Kardec diz, né,
está lá na Gênese, que é necessário que o Espiritismo acompanhe os passos da ciência comprovada como verdadeira, para que nós possamos nos adiantar também, do ponto de vista filosófico e até religioso. Porque senão, se nós ficarmos estagnados, como outras tantas doutrinas, religiões, seitas ficaram, nós acabamos ficando obsoletos. Certo. E é preciso caminhar com o progresso. A lei do progresso é uma lei natural, é uma lei de Deus. E Doris, qual seria a visão espírita sobre Deus? É daquele velhinho de barba? É uma figura que tem representação humana? Como seria isso? Eu gostaria de ter estado no meio, talvez até tenha estado, não sei, porque a doutrina espírita foi sempre tão natural para mim, né? A primeira leitura, aquela paixão imediata, né? Aquele amor à primeira vista. Então, eu gostaria de estar, pelo menos me lembrando de ter estado, porque aquela primeira pergunta de Kardec, o que é Deus? Aquilo deve ter abalado o mundo inteiro que tomou conhecimento dela, né? Uma pergunta porque já desmontou essa ideia do Deus com a forma humana. Colocou-o como o quê? Como o Criador universal, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós passamos a compreender aquilo que nos ensinaram, de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Deus não na figura humana, mas no potencial crístico, perfectível que cada um de nós traz dentro de si, o Deus em nós. Olha, vamos para o segundo bloco, terminamos o segundo bloco agora, vamos para o terceiro bloco, daqui a pouco voltamos, fiquem ligados conosco. Se para nós está difícil controlar o tempo, é porque a emoção está muito boa, fiquem com a gente.